Olá, António Gaspar, boa noite. Boa noite para si e também para todos aqueles que estão aqui na nossa companhia. Enquanto não são 21 horas, eu estava aqui de facto a ver de facto quem é que aqui estava e por isso sejam bem-vindos. Daqui a bocadinho, daqui a nada, temos aqui a nossa convidada eh, para conversarmos um bocadinho. Olá, cunhado. António Dias, boa noite. Olá, Helena, boa noite também. Helena Abrantes. Ora bem, isto aqui no meu relógio já é quase mesmo 21 horas. Boa noite para você, Júlio. Pena, não vou assistir, tenho que ir trabalhar aqui na Austrália, são 6 da manhã. Tudo bom, realmente, para a Austrália é capaz de ser um bocadinho complicado. Às 6 da manhã. Está bem, Zé Gomes, está bem. Engraxa, engraxa, Carlos, engraxa. Está bem. Ora bem, para não estar, de facto, como se costuma dizer, a beneficiar o infrator, eu vou tirar, de facto, aqui o auricular aqui da minha orelha, porque, de facto, há uma grande decalagem entre aquilo que uma pessoa diz e só mais tarde é que vai ouvir aquilo que se disse antes, quando já estamos a dizer outras coisas, e, portanto, pode imaginar, eu admiro imenso aqueles apresentadores que são capazes de estarem a ouvir duas coisas ao mesmo tempo, uma que já passou e outra que está a passar, e não ficarem de facto, e não ficarem realmente de facto meio confundidos. Então, muito boa noite para todos. Boa noite, bom dia, ou boa tarde, conforme a hora e o local em que esteja de facto a assistir, a participar, a ver esta conversa. Como sabe, eu sou o Padre Júlio, sou o Padre Júlio Grangeia, estou neste momento, pastoralmente falando, a trabalhar nas paróquias de Travassou, ou se quiser, para dizer as coisas todas como deve ser, na paróquia de São Miguel de Travassou. São Miguel é o padroeiro, o arcanjo. Também tenho como a paróquia de Santo Adrião, em Ois da Ribeira, e tenho a Nossa Senhora da Assunção, que é a terceira paróquia de Espinhel, todas elas no arciprestado de Águeda. Arciprestado, como sabe, é o nome que nós damos àquilo que em linguagem civil se chama concelho. Ora bem,
Eu pensei hoje tirar partido, espero eu, destas tecnologias e espero também que a irmã com quem eu vou, peço desculpa, a irmã com quem eu vou de facto conversar já de seguida, espero que em casa onde ela se encontra, que o sistema não vá abaixo, não sei o que é que se passou, para já ela já está tudo bem, mas vamos esperar que não aconteça a segunda vez, porque eu estou aqui na casa paroquial, aqui em Gravação, e a irmã está de facto na casa dela habitualmente. E, portanto, daqui a nada eu vou de facto falar com ela. E isto porquê? Porque estamos na Semana das Vocações. No próximo domingo é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E, portanto, acho que era bom, era bem, que neste dia realmente pudéssemos, de facto, conversar com alguém. Já falei há pouco tempo com o Padre Camões, que comemorava as suas bodas de ouro sacerdotais. Falámos também com o Fábio, através de outra plataforma, mas falámos com ele a propósito também da sua recente ordenação diaconal, e acho que era importante que agora falássemos com alguém religiosa. É uma religiosa, nós já a conhecemos, ou aliás vou chamá-la aqui para a nossa exatamente. Olha, mas escusa ficar com uma cara tão séria que deixa-me cá pôr aqui o seu nome, que é para de facto o pessoal não se confundir. E então, aqui esta minha convidada, a irmã Zélia Esteves, ela tem outra coisa pelo meio, mas eu só sei que é Zélia Esteves. Maria Rosa. Maria Rosa, irmã. Sim, Zélia Maria Rosa Esteves. Zélia Maria Rosa Esteves, está bem. E caramba, isto são poucos nomes que dá para escolher conforme a vontade de freguês. Pois, mas para mim Rosa e Esteves são um apelido, não são nomes próprios. Muito bem. Portanto, eu, numa breve apresentação, portanto, temos aqui diante de nós a irmã Zélia Esteves, como é de facto assim mais conhecida. Nasceu a 28 de julho de 1971, escusa de fazer contas, tem 49 anos. Sei que estas idades não se perguntam às senhoras e tal, mas é. Eu sei que não parece, mas é. Tem 49 anos de idade, natural de Valhascos. Desculpem, mas é o nome da terra, não posso fazer nada. Portanto, natural de Valhascos, que fica no concelho de Sardual, diocese de Porto Alegre e Castelo Branco. O batismo foi realmente celebrado a 31 de outubro de 1971, portanto, praticamente 3 meses após o nascimento, é o que era costume e é costume, de facto, nestas coisas. A entrada na congregação, não se esqueça que ela é missionária reparadora do Sagrado Coração de Jesus. Ela entrou na congregação a 31 de agosto de 1991. O início do postulantado, depois ela vai explicar este nome de todo, que é caro para caramba, como diz o outro. O início do postulantado foi no dia 8 de dezembro de 1991. O início do noviciado, este nome já começa a ser mais familiar. O início do noviciado foi a 25 de setembro de 1993. A profissão temporária a 16 de setembro de 1995 e a profissão perpétua a 30 de agosto de 2003. Já andou por outros lados, encontra-se há 8 anos na comunidade religiosa do Patronato Nossa Senhora das Dores, aqui em Travassou, mais ou menos aí a uns 500 metros da minha casa, onde eu me encontro. A irmã está agora na casa dela, eu estou na minha casa, na casa paroquial. Já está aqui em Travassou, como eu estava a dizer, há 8 anos. E mais está ela, e estão mais 3 irmãs. Aqui a irmã Zélia é responsável pela casa.
a casa, estou a falar do Patronato Nosso Senhor das Dores, que é uma IPSS, Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com estatutos aprovados em 9 de agosto de 1949. Como respostas, eu penso que isto não está atualizado. É creche, ensino pré-escolar, centro de atividades de tempos livres e serviço de apoio domiciliário. Certo. Ok. Isto é o que ela faz aqui em Travassou. Em termos de governo da congregação, ela é secretária nesse governo da congregação e é também formadora das júniores, penso que não me enganei, nesta mesma congregação. Irmã, conte-me lá, o que é que se passou pela cabeça em ser religiosa? Boa noite. Boa noite. Pois, também não sei muito bem, é uma pergunta, acho que não passou nada pela cabeça e espero bem que tenha passado pelo coração e não pela cabeça, antes de mais. Mas como toda a história de uma vida, é uma história que vai surgindo lentamente. Até aos meus 18, 19 anos, né, nunca tinha pensado tal coisa. E quando comecei a sentir alguma instabilidade ou alguma insatisfação naquilo que eram os meus planos e os meus sonhos, a primeira lutadora e a primeira a quem se opôs a esta situação fui eu mesma. Portanto, a primeira grande guerra foi uma guerra interior, porque era coisa que eu mesma não queria aceitar. Essa realidade, eu poder vir a ser religiosa. Tudo isso se aconteceu, se é que posso dizer, comecei a sentir um chamamento e uma voz a dar-me um pouco mais no momento em que eu estava na preparação para o crisma. Tive a graça de não ser crismada com 14 anos nem com 16, mas de ter sido com 18 anos e ter sido uma opção muito minha. Deixei a catequese e depois quis ir para 2 anos preparar-me para o crisma. E foi aí que fui descobrindo que este Deus me enchia mais do que tudo o resto que eu tinha e que me pedia ir mais além. Mas foi muito difícil aceitar essa voz, eu mesma. É assim, vamos lá ver. Foi muito difícil. Entrou, portanto, com 20 anos. 20 anos. Isto quer dizer, uma menina de 20 anos andou para aí a fazer também, se calhar, aquilo que as meninas de 19 e 18 fazem, digo eu. Isto é. Vamos cá clarificar as coisas, não vamos nós estar com equívocos. A irmã, de facto, vamos lá ver, a irmã também chegou a namorar, digo eu, naquela altura nem se namorava. Sim, sim, namorei 2 anos. Mas acabou por dar conta que não era isso que queria. Sim, se calhar foi uma das peças importantes. A certa altura deste namoro, o Pedro, que era um rapaz com quem eu namorei, começou a questionar-me porque achava que eu me... Quando ele tinha que estar ausente, estávamos, como aconteceu algumas vezes, por questão de trabalho, assim, 15 dias ou mais sem nos vermos, quando ele chegava, se eu tinha alguma coisa, algum compromisso eu era empenhada na paróquia, era catequista, pertencia ao grupo de jovens, tinha uma série de coisas, e se tivesse alguma dessas coisas, elas passavam à frente dele e eu nem me tinha percebido disso, a verdade é essa. Até que um dia ele disse, sim. Ele ficou um pouco chateado e disse-me, bolas, assim, há 15 dias que chego aqui e tu não estás porque tens que ir para um momento de oração que tiveste a semana passada e tens outra. Parece que isso para ti começa a ser mais importante do que eu. E aquilo ficou-me na cabeça e fui para casa e fui começando a pensar e disse, sim, realmente, se calhar tenho que ser honesta comigo e nunca me tinha apercebido, honesta comigo e honesta contigo. É mesmo, se calhar, uma parte mais importante de mim isto do que tu. E então, vamos acabar porque não é este o caminho, pelo menos vamos fazer uma paragem para ver o que é que se está a passar por aqui no meu interior.
Então, quer dizer, portanto, no fundo, por aquilo que eu percebi, eu não sei, sabe que uma das vantagens que uma pessoa tem nestas coisas é que, como não sabe nada, pode perguntar tudo. Depois a irmã, se quiser responder ou não, o problema já não é meu. Entende? Mas, Sim, é, a resposta é minha. por aquilo que eu percebi, portanto, o amor era mais da parte dele do que da irmã. Portanto, que não sentia tanto a Pois, se ponto. calhar, até aí eu não me tinha percebido o que era, não sei. Claro. Porque ao princípio, sim, ele era alguém importante para mim e preenchia-me, e é verdade que eu, tal príncipezinho, umas horas antes de nos encontrarmos, mas essa realidade tinha desaparecido e eu nem me tinha percebido propriamente dela. Ele se calhar já tinha passado mais para um amigo como outro qualquer, e eu nem me tinha percebido propriamente disso, se ele não tivesse reivindicado a parte que ele achava que tinha direito. Pois, pois. Não sei se fui clara. Não, foi, claro, foi clara. Portanto, mas vamos lá ver. Eu sou mais esta questão. Mas foi relativamente fácil cortar falando assim português. Não, Não foi. não, Então não, afinal nem para mim, não era estranho propriamente, não é? nem para mim, nem para ele foi fácil. Aliás, para mim não foi fácil, para ele foi muito mais difícil, eu reconheço isso, porque quando nos voltámos a encontrar, eu já era irmã, e por vistos ele ainda não, para ele ainda não tinha havido o corte, tanto que, porque eu, quando processei, voltei-me para perto da minha casa, perto da minha terra, para Abrantes, e encontrei-me na cidade com ele e vou para o cumprimentar por pronto, Claro, que era para mim era natural. claro. Ouvi-lo, fiquei com alguma felicidade de encontrar alguém que fazia parte da minha infância, da minha juventude, da minha história, e ele não me aceitou, desapareceu, saiu, e quando eu chego a casa, um sacerdote amigo comum, também da nossa juventude, da nossa idade, telefona-me a dizer que eu tinha lá a chorar, a dizer que tinha terminado tudo comigo, assim, eu já tinha terminado há 8 anos, ele terminou naquele dia, tenho pena, mas pronto, não foi uma história fácil, teve algumas tensões por mim, por ele, pela família dele, especialmente, foi assim, Então, alguns momentos difíceis. Eu diria que foi uma opção de amor da sua parte, seguindo aquilo que realizaria mais. Sim, e acho que uma questão de amor e de honestidade para com ele. Eu não tinha direito de andar a brincar com ele, quando ele, na verdade, foi ele que me fez refletir e ver que ele não significava para mim aquilo que eu significava para ele, não tinha direito de brincar com os sentimentos dele. Claro, claro. E, portanto, e depois entrou, depois que ficou com essas ideias de ser uma freira na cabeça, e o pessoal lá da sua casa, como é que é? Reagiu bem? Não. É sério? Oh, valha-me Deus, isso é só surpresas, ó irmã. Não reagiu bem. Eu sou de uma família católica e todos nós somos. Aliás, quando eu fui crismada, toda a minha família foi crismada. Os meus irmãos, o meu cunhado, fomos todos crismados no mesmo dia. Portanto, fizemos uma caminhada em conjunto e somos todos católicos. Mas, por surpresa minha, não foi aceito. Então, eu hoje entendo que não tenha sido aceito, porque foi uma mudança muito radical. Ninguém esperava que eu pudesse algum dia ser religiosa, algum dia ir para um convento. Achavam que era uma ideia que não tinha pernas para andar e que alguém me tinha feito a cabeça, como dizia a minha irmã. Foi assim, não foi muito fácil. Um dos meus irmãos aceitou logo pela primeira vez. Ele é marinheiro, agora é reformado. Estava na Marinha e nessa altura até estava na Madeira e eu telefonei-lhe a dizer o que estava-se a passar e que em casa não estavam a aceitar muito bem, e recordo-me perfeitamente que ele disse-me: acho uma ideia bastante aberrante, mas se é isso que te faz feliz, eu estou ao teu lado. Quem é que disse isso? Peço desculpa. O meu irmão, que aceitou um bocadinho melhor. Irmã, quantos irmãos é que tem? Peço desculpa. 5.
5 irmãos? Na altura já tinha 4, tinha-me falecido um, portanto, somos 5, tinha 4 irmãos. Portanto, e quando diz que foi em bloco que a família ninguém aceitou, ou houve alguém assim que a apoiou? Só este, mais ou menos, disse que achava que era uma ideia bastante aberrante, mas que, no entanto, se era isso que eu queria, que ele não... Que era pois, está bem, pronto, estas coisas têm destas coisas, não é? Portanto, pode-se dizer, então, foi o crisma que despolutou essa história? Sim. De querer ser religiosa? E já agora, todas as catequeses que fiz. Sim, e porquê peço desculpa às vezes desta decalagem da pergunta-resposta ao mesmo tempo, e porquê, portanto, missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus? Portanto, na sua terra havia uma coisa dela, casa, não? Relativamente perto, em Abrantes. Eu sou de Valhascos, Concelho de Sardual, a cidade mais próxima é Abrantes, e a nossa congregação tinha, agora não tem, fechou essa comunidade, tinha uma comunidade no Recio ao sul do Tejo. Mas também especialmente, eu era catequista e as irmãs, nós dedicamos-nos, uma das nossas grandes vertentes é a formação de catequistas. E como a evangelização e a catequese sempre foi algo que me apaixonou, e como tinham missões, daí eu ter escolhido, até porque durante muito tempo eu frequentava bastante a casa das irmãs Doroteias, mas como elas se dedicavam mais ao ensino, eu não me identificava com o ensino. E como esta congregação se dedicava à evangelização e missões, algo que sempre me apaixonou bastante, a ideia de ser missionária, daí ter escolhido esta congregação. Ora bem, eu agora vou pedir a atenção, estamos de facto com muito pouco sinal, espero que as coisas não estejam de facto a complicar. Se calhar ainda vamos ver que isto se não vai cair. Ora bem, eu agora de facto, eu estou a falar para si, caro amigo e querida amiga, e estou a falar para a irmã e tudo, que ela não sabe, mas é assim, para ficar com uma ideia do que é a congregação por onde a irmã se encontra, que é, portanto, os missionários reparadores do Sagrado Coração de Jesus, eu vou ver se consigo mostrar-lhe uma coisa que pode ser importante para a gente perceber o que se passa. Ora, aguarde. Eu queria a irmã Zélia que explicasse o que vai acontecer a seguir, porque eu sou diocesano, não percebo muito esta especificidade, e também sei que as irmãs fazem todos os anos a renovação, e agora ela disse-me que era a renovação. Para mim são muitas renovações, cá para mim são diferentes, e se calhar alguns poderão pensar como eu, irmã. Explica lá de maneira que a gente entenda, se possível. Nós, quando processamos, fazemos os votos de castidade, pobreza e obediência por 3 anos, todas nós, todos os religiosos. Depois diz-nos a lei da Igreja, o direito canónico, que esta profissão pode ir de 3, o normal será de 3 até 6 anos, e podendo ir até ao máximo de 9 anos, onde vamos renovando todos os anos, vamos fazendo os votos por 1 ano, a partir destes 3. Primeiro triênio, fazemos logo por 3 anos e depois, em cada ano, vamos renovando. As nossas constituições, a nossa regra de vida, aconselham, dão como norma 5 anos. Portanto, normalmente nós nunca fazemos os votos perpétuos com menos de 5 anos. Mas normalmente nós vamos até ao máximo, ou seja, até 9 anos de votos temporários, o que nós chamamos o juniorado. A irmã Rosa e a irmã Catarina
estão no 8º ano de juniorado, significa que estão a entrar no último ano em que podem renovar os votos, fizeram em outubro, no dia 1 de outubro, portanto amanhã, fazem 8 anos que professaram. No dia 1 de outubro de 2019, elas, até aí, o limite máximo, elas têm que ou fazer os votos perpétuos, ou seja, entregarem-se a Jesus para sempre, ou deixarem a congregação e chegarem à conclusão, elas ou nós, congregação, que não é aqui o lugar delas. A irmã Dira faz no dia 5 de outubro, se não me engano, 6 anos de votos. Tem ainda mais alguns para poder renovar, para poder crescer, para poder ver bem se é isto que ela quer. E é isto que as irmãs vão fazer, vão renovar os votos nas mãos da Superiora-Geral, ou melhor, sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, é Ele que elas se consagram, ou é Ele que as consagra, Jesus, elas vão renovar os votos por um ano. É verdade que nós aqui, nós temos ao longo do ano várias datas que são importantes na congregação, em que renovamos os votos comunitariamente, mas sem prazo, não dizemos que é por um ano, nem por 2, é para com que reavivar a nossa entrega, o podemos fazer todos os dias, e penso que vós casais também fazem uma entrega do marido à esposa e da esposa ao marido, e aos filhos todos os dias, não há vai casamento, quando não é renovado em cada dia. Mas depois têm datas, mas não seja bodas de prata, em que o fazem de uma forma mais explícita. Nós também assim, renovamos comunitariamente em várias datas ao longo do ano, mas esta é uma renovação em que as irmãs vão individualmente, novamente ler, rezar a fórmula dos votos como se consagraram e fazem por um ano. Se elas não fizessem, a irmã Rosa e a irmã Catarina, até amanhã estavam livres e deixavam de ser religiosas. Por isso vão fazê-lo hoje e continuam mais um ano de entrega. Sei dizer mais. Ficou muito bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus, uno e trino, no desejo de corresponder à vocação recebida e no firme propósito de me entregar totalmente a Ele, imitando e seguindo mais de perto a Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Eu, Irmã Rosa Jaime, diante desta Assembleia, nas vossas mãos, Irmã Maria da Conceição Rio, Superiora-Geral desta congregação, das missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, renovo por um ano os votos de castidade, pobreza e obediência, segundo as nossas constituições. E assim, com plena liberdade e em espírito de reparação, me entrego a Deus, à Santa Igreja e a esta família religiosa, decidida a atender à perfeição da caridade, ao serviço do Evangelho, com a graça do Espírito Santo e auxílio da Imaculada Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Deus, uno e trino, no desejo de corresponder à vocação recebida
e no fim propósito de me entregar totalmente a Ele, imitando e seguindo mais de perto a Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim. Eu, irmã Catarina Abrão, diante desta Assembleia, nas vossas mãos, irmã Maria da Conceição Rio, superiora geral desta congregação, das missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, renovo por um ano os votos de castidade, pobreza e obediência, segundo as nossas constituições, e assim, com plena liberdade e em espírito de reparação, me entrego a Deus, à Santa Igreja e a esta família religiosa, decidida a atender à perfeição da caridade, ao serviço do Evangelho, com a graça do Espírito Santo e o auxílio da Imaculada Virgem Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Para a glória de Deus, único e trino, no desejo de corresponder à vocação recebida e no firme propósito de me entregar totalmente a Ele, imitando e seguindo mais de perto a Jesus Cristo, que me amou e se entregou por mim, eu, irmã Adira Semedo, diante desta Assembleia, nas vossas mãos, irmã Maria da Conceição Rio, superiora geral desta congregação, das missionárias reparadoras do Sagrado Coração de Jesus, renovo por um ano os votos de castidade, pobreza e obediência, segundo as nossas constituições. E assim, com plena liberdade e em espírito de reparação, me entrego a Deus, à Santa Igreja e a esta família religiosa, decidida a atender à perfeição da caridade, ao serviço do Evangelho, com a graça do Espírito Santo e o auxílio da Imaculada Virgem Maria. Vós me seduzistes, Senhor, e eu me deixei seduzir. Vós me iluminastes e vencestes. Vós me seduzistes, Senhor, e eu me deixei seduzir. Vós me iluminastes e vencestes. Tudo que era
Ora, ora lá. De que está-se a rir, irmã? Diga lá. Porque não estava à espera. Não, eu penso que mais do que estar a explicar um pouquinho o que é a congregação e o que é que não é e por aí fora, eu penso que de facto às vezes a imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? E nesse sentido, o que é que acha que seja oportuno dizer a propósito disto que acabamos de ouvir? Penso que o cântico em si diz tudo o que é isto de ser religiosa. E que eu, num princípio, comecei por dizer, é esta luta, é o dizer que Deus nos seduz, nós deixamos seduzir por Ele, e é Ele sempre que nos vence. Assim nós nos deixemos abrir, assim nós nos deixemos conduzir por Ele. Penso que o cântico diz tudo o que é a nossa vida, tudo. Muita coisa que nós tínhamos, e que é o nosso dia-a-dia, aquilo que nós pensamos que temos, nada é em comparação com aquilo que Deus é. E nós nada somos, porque Ele é que é o nosso tudo, como nos diz as nossas constituições, que Jesus Cristo seja o nosso tudo, e é esse o nosso caminho, é esse o que nós tentamos, o caminho que nós tentamos fazer, é para aí a nossa meta. Diga uma coisa, para quem não sabe, esta coisa de ser reparadoras, uma pessoa pode pensar, reparadores, repara, se repara é porque está estragado, conserta-se. E também. Então? E também é por isso, para nós, diz-nos a nossa fundadora, para nós reparar é amar. E nós somos reparadoras neste sentido, de amar, de colocar amor onde ele não está, colocar o bem onde ele não está. Reparar o nosso coração, no sentido de consertar o nosso coração, consertar a vida do nosso irmão, portanto, é reparar o que está estragado, mas não as coisas materiais, não as peças, não as casas, mas colocar as coisas belas como Deus as fez e as sonhou. É assim, como é que eu ia dizer? Uma pessoa, a irmã, se tivesse que fazer, pronto, as congregações são todas específicas, não é? Sim. No bairro comum, diga. Sim, tem todas uma parte comum, outra específica, sim. Diga. Não tenho, diga, faça-me a pergunta que eu vou fazer. Não, quer dizer, a minha pergunta é um bocado esta. Qual é a mais-valia, se é que se pode falar assim? Ou, pelo menos, qual é a especificidade da congregação a que faz parte? É a reparação mesmo. A nossa congregação, nós, na prática, nós somos conhecidas pelas irmãs da catequese, dedicamos-nos à catequese, mas o nosso específico é a evangelização, e assim nos dizem a nossa espiritualidade e as nossas normas, as nossas constituições, dizem que nós nos dedicamos à evangelização, e que o nosso carisma é a evangelização. E porque a catequese abrange o homem na sua totalidade, nas fases todas, dedicamos-nos à catequese, mas sempre com o sentido de reparar, de levar Jesus Cristo, levar Deus amor onde Ele não está. É sempre com este sentido. Este é o específico da nossa congregação. É evangelizar, tornar Deus conhecido, tornar Deus amado, tornar Deus, levá-lo a todas as zonas e todos os sítios. Com uma catequese, e fomos pioneiras em muitos assuntos na catequese quando nascemos. Nós somos uma congregação portuguesa, nascemos em 1931 no Porto, e começámos com os cursos de catequese, com o Centro de Cultura Católica que agora existe no Porto. Fomos nós que demos início a esse Centro de Cultura Católica, começou a funcionar a nossa casa, depois é que foi cedido para a Diocese e passou a uma obra da Diocese, mas a nossa fundadora era bem clara, dedicamos-nos a tudo isto no sentido de reparar, com este sentido que eu disse, para nós reparar é amar, é colocar amor para que as pessoas
e só sabemos que o verdadeiro amor é aquele que vem de Deus. Então, se Deus estiver presente na vida das pessoas, se Deus estiver presente, por isso temos creches, por isso temos jardins de infância, para podermos, desde bem cedo, Deus ser o grande presente na vida da humanidade, na vida das pessoas. Este é o nosso específico. Depois temos missões, mas fazemos todas as obras não nos dedicamos propriamente a ensino, não temos colégios, não temos hospitais, não temos nada, porque é por aqui que é o nosso carisma. O nosso carisma é a reparação através da evangelização, através deste amor. De qualquer dos modos também não se livram, salvo seja, e assumem os 3 votos fundamentais. Claro. Castidade, pobreza e obediência. Castidade, pobreza e obediência. Pobreza e obediência. Isto é um trio, cuidado. É um trio ao jeito de Jesus. Então, Jesus foi o grande casto, foi o grande pobre e foi o grande obediente. Assim foi a vida dele. E se nós dizemos que queremos seguir Jesus Cristo, só o podemos ser se é na radicalidade do seguimento, se queremos que ele seja o nosso tudo, só o podemos ser se formos ao jeito dele. Castos como não conseguimos, mas tentamos. Castas como ele foi, pobre como ele foi e obediente à vontade do Pai como ele foi. A obediência presumo que seja complicado obedecer portanto, à sua superiora, neste caso, certo? Sim, a obediência tem os seus quês difíceis, que é bem claro que nós obedecemos a Deus, mas obedecemos a Deus. Mas sim, é difícil, claro, se não fosse por obediência não estaria aqui de certeza absoluta. Não acredito. Não, é verdade. No sítio onde estou, em Travassou e com a missão que tenho, sim, se não fosse por obediência, se me perguntasse se é isso que tu queres, eu dizia não, declaradamente. Claro. Portanto, sim, a obediência mexe com muita coisa em nós, claro. Claro. Mas se calhar a pobreza também, esta coisa... Isto, porque é assim, a gente fala em pobres, Jesus até diz, felizes os pobres em espírito e tal, e não sei o quê, e se calhar, para a grande parte das pessoas que nos está aqui a ver e a ouvir, e uma saudação para os 61 que neste momento estão aqui na nossa companhia, onde pensar, bem, é mais um sentimento de piegas, mas concretiza-se a pobreza nomeadamente em quê? Em muita coisa, mas vamos para aquilo que é mais prático. A pobreza, para nós, concretiza-se que nós não temos nada nosso. Vamos, por exemplo, para o dinheiro. Nós não temos a nossa conta, nós não temos o nosso dinheiro, temos o dinheiro da comunidade e tudo é... Mas que, no fundo, é como uma família. Penso eu, pelo menos é essa a imagem que eu tenho de família e a experiência que eu tenho de família. O marido e a esposa têm uma conta comum. Os filhos, enquanto não são independentes, têm uma conta comum, tudo é deles. Nós aqui é um pouco isso, é mesmo tudo é posto em comum. Mas é tudo posto em comum onde nem nós propriamente, como é que eu ia dizer, é tudo posto em comum aqui, em Travassou, mas é um comum que é comum da congregação inteira e do mundo inteiro. Portanto, nós fazemos, o mundo inteiro da nossa congregação, nós fazemos damos contas mensais do dinheiro que ganhamos e do dinheiro que gastamos, para poder partilhar com outras comunidades onde tem mais dificuldade, ou para partilhar com outras pessoas, com outros pobres, famílias, pessoas concretas que precisam de ajuda. Nós fazemos um orçamento para ser aprovado, se podemos. Nesta dependência total, e é especialmente isto, não temos medo de dizer, nós queremos fazer a experiência da dependência tal qual a dependência que Jesus fez, e para nos sentirmos cada vez mais livres, porque a nossa grande riqueza é não estarmos presos a nada disso. A nossa grande riqueza é Jesus Cristo, a quem nós nos demos, e que Ele seja mesmo a nossa
o nosso maior bem, não estarmos aqui a lutar, e quando alguma coisa nos custa, porque às vezes custa, é fundamental, eu acho que na vida religiosa especialmente, é fundamental nós dialogarmos muito connosco, com os nossos sentimentos, com as nossas sensações, pormos tudo bem claro. E se eu estou com esta dificuldade, eu estou a sentir isto, porquê? Porque se calhar ainda estou presa, ainda o meu ideal de felicidade, se calhar é ter... Mas quando eu me dou a ele totalmente, o Padre Júlio, eu gosto imenso, tenho de dizer, quando aparece o Evangelho de Nossa Senhora, que diz, eis a escrava do Senhor, sempre fala em ser escravo, o Padre Júlio explica isto de ser escrava, de ser serva, de uma forma fantástica, aquela que não tem direitos, aquela que é totalmente dependente de, e nós tornamos-nos escravas dele, somos totalmente dependentes dele, e o voto de pobreza mostra muito isto. Nestas partes, dá-nos uma grande liberdade, nesta parte assim, mas a pobreza é muito mais do que isso. A pobreza é esta simplicidade de... ainda por acaso, hoje, na oração, no missal, onde estava a página de Santa Catarina de Sena, encontrei um postal da minha mestra de noviças de júniores, quando eu tinha 3 anos de votos, portanto, em 1998, e ela dizia, ser pobre é não estar demasiado presa àquilo que tu pensas e seres intransigente, mas aceitar os outros. Se calhar, porque nessa altura eu estava com esta dificuldade, possivelmente por isso ela me escreveu isso no postal, e eu olhei hoje para aquilo e disse, ainda hoje continuas a ter essa dificuldade, esse caminho de pobreza a fazer. Mas é assim, eu tenho muita dificuldade para mim... Em aceitar a pobreza? Sim, de certa forma, posso dizer, portanto, porque é assim, eu vejo uma coisa que eu gosto e que preciso, e que penso que é importante, e compro. Eu vejo que isso convosco, nessa lógica, não funciona assim, não é? Não funciona assim, é dizer, eu vejo, gosto e compro, mas eu vejo e gosto e acho que é importante e preciso, eu em casa comento, converso, e se acharmos que é uma coisa a comprar, compramos. Mas o Padre Júlio é padre diocesano e é muito sozinho. Se o Padre Júlio vivesse com a sua esposa, se calhar também não fazia assim. Se calhar um pouco mais radical, mas se calhar o nosso estilo de vida é um estilo de vida de família. Sim. Em que nós conversamos o que devemos comprar ou que não devemos comprar, o que precisamos ou não devemos precisar. Uhum. A crise de vocações vocês também a sentem, não? Sim. Sim. Quer dizer, especialmente cá em Portugal. É? Portanto, vocês estão em Portugal no Porto? Temos 15 casas em Portugal. Sim. Estamos no Porto, Vila Real, estou a falar de dioceses. Vila Real, Porto, Lamego, Viseu, Aveiro, Fátima, Évora, Porto Alegre e Castelo Branco, Algarve, e estamos nos Açores. Está bem. Penso que não me escapou nenhuma. Depois, se uma... Como é que eu ia dizer isto? Se uma rapariga se eu estiver a ouvir agora, Sim. e se ela dissesse assim, olha, o que é preciso para eu quero ser religiosa, estas coisas, às vezes a gente pensa que nunca são, mas às vezes são. Também se passa um pouquinho desta maneira. O que é preciso fazer? O que é que responderia? Primeiro entrar em contacto com uma das irmãs, com alguma das nossas casas. Depois fazemos um acompanhamento, um discernimento para ver, porque não basta eu querer, é preciso que Deus também queira que eu seja, antes de mais. Portanto, é um pouco esse diálogo, esse caminho a fazer, que pode ser, durante um tempo, continuar em casa e irmos conversando, irmos dialogando, irmos tendo encontros,
até que depois, ou então fazer uma experiência de entrar, fazer uma experiência concreta, uma semana, 15 dias, para ver um pouco mais de perto a nossa vida, como as coisas para se fazer caminho, para fazer discernimento. Assim, logo numa primeira. E o David a perguntar qual é a idade para ser freira. Nunca diz o direito canónico, ninguém pode professar antes dos 18 anos, mas depois também diz que ninguém pode ir para o noviciado antes dos 18, por isso significa que antes dos 20 nunca se pode ser. Antes dos 20 nunca pode ser. Sim, mas ninguém é assim tão novo. Uma pergunta que aqui confesso que eu não sei nada disto, e por isso é que eu estou a perguntar. Que é a seguinte: é preciso ter uma base cultural, escolar, ter determinados cursos, não basta a quarta classe, deixa-me. Hoje já ninguém tem, não é? Essa é uma força de expressão, não é? É uma força de expressão. O que é preciso a esse nível? Não há propriamente requisitos. E estamos a falar, e depois isso depende de país para país. Pronto, há países, há conferências episcopais que puseram normas, sim, não podem ser sem ter o 12º ano, a não ser que não tenham capacidade para isso, e depois aí há um acompanhamento individual a cada uma. Mas o que diz é que para ser religiosa não é necessário ter nenhum grau académico. Aliás, é preciso especialmente ter capacidades humanas e espirituais, ter qualidades humanas e espirituais. Claro que depois, para podermos ser a resposta, no nosso caso concreto, ser resposta na congregação, pode-nos ser pedido, e é-nos pedido, para fazermos certos e determinados cursos, adquirir títulos académicos, mas não podemos dizer que tem que ser assim, não tem que ser assim. Se entrar com o 6º ano, com o 10º ano, com o 11º, com o 8º, nem sequer é isso que me faz ser mais religiosa ou menos religiosa. Depois pode-me ser pedido para estudar mais assim ou mais assado, mais nesta área ou naquela, para poder servir melhor a congregação e a missão que a congregação tem concretamente para nós. Isto é válido para a vossa congregação e como será válido para todas as outras, que tem a ver com o seguinte: é o facto da pessoa se juntar. Há pouco eu falava, mandando uma piada no bom sentido, quando disse que o Padre Júlio não entendia, ou não podia entender, porque de facto estava sozinho e tal. Foi mais ou menos por esta ideia. Sim, tem uma vida mais solitária. Obviamente que tenho menos, não tenho. Agora ponho a questão ao contrário. Esta coisa de lidarem, e tome atenção, porque elas devem estar a ouvir as suas colegas. Não faz diferença. Mas esta coisa... A verdade e a transparência também faz parte disto. Claro, mas esta coisa de viver com outras pessoas, na mesma casa, partilhando a mesma refeição, a oração, vocês também rezam, como é evidente. Isto sim, não é graças fácil. A Deus. Mas não é fácil, cada uma com o seu temperamento. Não é fácil. E há experiências muito bonitas, muito belas, e há outras experiências que são bastante duras e que nos ajudam a crescer, se calhar sim, mas só passado uns anos é que nós sentimos que aquilo nos ajudou a crescer. A vida comunitária é capaz, não penso que será, das exigências da nossa vida mais difíceis e que exige uma maior arte e que nos ajuda a crescer na pobreza, no sentido que nós estávamos a dizer, esta pobreza, desta disponibilidade, deste despojamento completo, sim, e a obediência. A vida comunitária obriga-nos diariamente a viver os nossos votos, especialmente por isso, porque pede de nós um amor muito puro, muito gratuito, uma entrega muito... porque nem sequer temos um sangue que nos une. Claro que depois o que nos une a nós somos uma verdadeira família muito forte, mas é muito forte, é forte porque é pelo espírito, é mais forte do que o sangue, sim, mas não é sensível, não é...
não há aqui um sangue a correr e por isso há coisas, temos educações completamente diferentes, temos culturas completamente diferentes, pensamos de forma muito diferente, e há aqui uma morte constante, que eu morra para que o outro viva. Portanto, é um pôr o evangelho diariamente na nossa carne e nos nossos ossos. Sim. Só eu entendo perfeitamente e acho que respondeu bem, se é que... Agora, também tem coisas fantásticas. Fazemos experiências, pronto, de evangelho muito bonitas. Não, e até lhe digo com franqueza, e acredito que não estou a dizer isto, mesmo estando a ser agora visto por 73 pessoas, acredito que estou a dizer isto de coração. Uma das coisas que eu dou conta quando vou lá ao patronato, onde vocês se encontram para celebrar a Eucaristia e não só, uma das coisas que eu dou conta é que não é só diplomacia para inglês ver. E eu noto, até pela vossa relação que vocês têm, e em que não se apercebem que eu estou a dar conta ou não, e eu dou conta de uma camaradagem muito interessante e muito bonita. Fica aqui o rio, se é que... Obrigada. Porque, mas sim, é verdadeiro. É isso. Somos muito bem. Não, mas sim, sentimos-nos muito família, sim. Olha, a irmã que estamos quase a acabar, até porque já estamos quase a chegar a 1 hora, o tempo passa depressa, mas para uma irmã como a irmã Zélia, que é educadora, que lida com crianças, que lida com pais, que lida com famílias destruturadas, que liga porque é cristã e porque é praticante e porque vai à missa também como aos outros, era o que faltava que não fosse, mas dá conta que cada vez mais... Agora vou mais do que os outros, porque os outros infelizmente não podem ir. Exatamente. Mas agora, apesar de tudo isso, e dando conta de tudo isso, e dando conta que os bancos estão mais vazios e por aí fora, e se calhar também por culpa do padre, como é óbvio, mas qual é a leitura que faz destes novos tempos, eu não sei como é que devo fazer a pergunta. A pergunta vem um pouco nesta linha. Uma pessoa que pensa pela sua cabeça, que é uma educadora, que vê aquilo que vê, e eu fico por aqui, que vê aquilo que vê, que nem sempre os filhos têm os pais que devem ter, que os pais muitas vezes têm filhos que de facto em termos de fé cada vez mais, antigamente toda a gente dizia, toda a gente era cristã, toda a gente apontava-se a dedo aqueles que não eram. Hoje estamos quase a passar ao contrário. Qual é a leitura que faz de tudo isso? É difícil fazer uma leitura. Primeiro penso que, e o Padre Júlio sabe que nesse campo eu digo muitas vezes que eu não dou muito valor a igrejas cheias ou a igrejas vazias, porque gosto muito pouco de ter uma igreja cheia quando estamos lá por estar. Portanto, o que interessa, penso que estamos verdadeiramente num tempo em que deixamos de ser uma igreja de massas para ser uma igreja de fermento na massa. E isso, penso que gostava muito que a diminuição dos cristãos significasse, diminuição de quantidade significasse aumento de qualidade. Os que são. Aliás, Jesus só precisou de 12 para evangelizar o mundo inteiro. Portanto, nós somos um bocadinho mais que 12. Se fôssemos nós, se eu fosse aquilo que devia de ser, era mais que suficiente. Pronto. Primeiro, é assim, não me assusta, não olho para isso. Agora, preocupa-me sim o quanto nós brincamos e a facilidade que nós damos. Portanto, eu acho é que quem não é, que não seja. E nós, às vezes, nós também temos culpa, nós, igreja, neste caso, nós, vós, padres, nós temos alguma responsabilidade maior. Porque, sim, temos que abrir, nós somos uma igreja de acolhimento, mas o acolher não significa brincar, por exemplo, com os sacramentos. Se não querem, porque é que andam na catequese, porque é que fazemos a primeira comunhão, porque é que brincamos com as coisas? Uma coisa é eu acolher, sim, eu tenho que acolher. E Jesus acolheu toda a gente, acolheu, mas pôs as coisas no sítio. Portanto,
Acho que a Igreja também está assim porque nós durante muito tempo, penso eu, brincámos muito com as coisas. Não ligámos à formação e penso que continuamos um pouco a pecar por aí. Não há verdadeira formação, os pais não sabem o que significa as coisas, as crianças não sabem, nós não sabemos, andamos por andar e depois não sabemos, não vivemos, não saboreamos e todo o vento que vem me leva por aqui, me leva para além. Penso que o que estes sinais me dizem é que está na hora de nós voltarmos à raiz, voltarmos a ser uma igreja que agora temos sido, se calhar, uma igreja doméstica, que Jesus seja em casa, e que não se brinque, pronto, não sei dizer de outra forma, Padre Júlio, que não se brinque com as coisas, não façamos fantochada na igreja, claro. Penso eu. O entendedor, meia palavra basta, e foi mais que meia palavra. A pandemia que anda para aí, não é? Para aí, por aqui e por todo lado, por isso é que é pandemia. Causou estragos também lá no patronato, não é? Porque, ao fim e ao cabo, vocês devem estar aflitas agora com esta história. Bastante. Criou-nos grandes dificuldades, cria-me muitas horas da noite sem dormir, cria-me uma série de coisas, mas também veio mostrar e também veio pôr ao de cima coisas que eu nem sequer imaginava ou que não estava muito confiante. Fez-nos ver, descobrir com quem é que nós verdadeiramente podemos contar. Veio-me fazer descobrir partes em colaboradores que se calhar não tínhamos tido a oportunidade de ver, que estamos aqui todos para isto mesmo. Fez-me descobrir famílias que estão do nosso lado preocupadas se temos o que precisamos, se não temos, se precisamos mais desta ajuda, daquela. Fez-me conhecer as pessoas como elas eram. Então, em vez de conhecer mais os outros, aqueles que... Estamos a falar, portanto, não de ninguém contagiado, mas estamos a falar, sobretudo, mais... Sim, nós, graças a Deus, não tivemos ninguém contagiado até o momento. Mesmo nos idosos, fazemos serviço de apoio ao domicílio. Tivemos um idoso que foi ao hospital por outro problema, teve ficado de quarentena de prevenção, por ter estado no hospital, mas graças a Deus nós não tivemos, até o momento, ou pelo menos que a gente saiba, só tivemos alguém assintomático, mas com sintomas, nem dentro dos colaboradores, nem nos utentes, não tivemos ninguém infectado. Mas claro que isto fez com que, mesmo a nível de trabalho, tive que ir buscar funcionárias que eram da infância para ir trabalhar para os idosos, para poder criar mais equipas, para poderem trabalhar 15 dias, descansar outros 15 dias, uma questão de prevenção para ver se são infectados ou não, o mesmo na cozinha e esta disponibilidade fantástica que tenho encontrado em todos os colaboradores para estarem naquilo que é preciso. Tenho as educadoras e toda a gente da infância de férias, porque depois, quando abrirmos, temos que trabalhar e não posso dar férias, e estão a ter férias assim obrigatórias, e não aceitaram lindamente. Falei-nos do problema que se estava a acontecer e aceitaram, e nas famílias, a grande maioria das famílias também tem sido bastante... Temos sempre alguém que não, e por um lado é pena, por outro também é assim que nós ficamos a saber... Acho que é nos momentos débeis e difíceis que diz, não é, que os verdadeiros amigos se conhecem. É neste momento que se vê a verdadeira qualidade das pessoas. E acho que a pandemia fez estragos e está a fazer grandes dificuldades, mas também está a trazer ao de cima o melhor que as pessoas têm de si. Porque a irmã não falou nisso, quer dizer, mas até na parte financeira, quer dizer, não entra e a pessoa tem que gerir, sim. Não é? Sim. Para não pôr na rua, de certa maneira, não é? Duas perguntas só para terminar. A primeira é esta.
qual a pergunta que estava à espera que eu lhe fizesse e que não a fiz? Ai, nenhuma. Nenhuma, até porque mesmo que eu estivesse à espera não lhe dizia porque não tinha que a fazer agora. Sou burra, mas não tanto. Não, mas como religiosa, como educadora, agora aí meta todo o âmbito da sua ação e da sua intervenção, quer na sua casa, portanto, na casa-mãe, quer aqui, né? A pergunta que é um bocado esta: houve alguma coisa que a tenha marcado muito, que a ponto de ser, não quero dizer necessariamente aquelas coisas tétricas, não, eu estou a falar em termos de, pronto, às vezes há situações que nos fazem ser pessoas diferentes. Assim, à primeira vista, não... Sim, não, há sempre coisas que nos marcam muito. Em primeiro logo, quando entrei na congregação, quando cheguei ao Porto, marcou-me imenso a simplicidade e a humanidade que eu vi em todas as irmãs de idades bem diferentes, e esta preocupação constante de que a outra seja feliz, de que a outra, para mim foi uma escola maravilhosa, logo quando entrei em 1991 no Porto, foi uma coisa que me marcou muito, o quanto eu vivi e respirei naquela casa no Porto. Marcou-me uma irmã que tinha pedido, pelos vistos, para ir para um sítio onde a superior até não estava muito a favor, mas ela tanto insistiu, deu-se bastante mal lá, passado um mês teve que voltar e chega-nos ao pé de nós e diz: aprendi, para mim marcou-me porque é um lema que eu tenho desde essa altura até o dia de hoje: aprendi que nunca mais vou pedir nada na vida. E por isso o nada pedir e o nada recusar foi outra coisa que me marcou, tem-me marcado nestes anos de vida religiosa. Assim agora. E ultimamente, a coisa que mais me marcou, que foi dos presentes, dos mimos que Deus me deu melhores, foi o ano passado ter ido a Moçambique. Foi bom demais. Mas aí também foi uma experiência fortíssima, não é? Sim, mas foi bom. Foi bom porque ainda hoje vivo e sinto cada momento. Foi bom porque foi bom, foi muito bom ver coisas diferentes, coisas que eu penso, que eu imaginava, que eu até via vídeos, que eu até via fotografias, mas o estar lá, o sentir, pobreza. Fez-me ver que, enfim, que sou tão egoísta, penso que dou valor a tanta coisa e é outro, não sei. Lá senti o que é isto de viver de Deus e para Deus de uma forma bem diferente do que senti cá. Mas pronto. Irmã, para terminar, qual a mensagem que eu gostaria de deixarem? Aliás, no fundo, eu quero dizer àquela senhora que está ali, à Hilda, se alguma vez pensou desistir, agora não. No princípio, algumas vezes fiz as malas para ir para casa, mas agora não. Pronto, aqui uma mensagem portanto final, não acho que já foi claro, estava à espera, portanto, mais ou menos deste tipo de perguntas, que apesar de eu não lhes dizer, mas no fundo eu vinha sem expectativas, Padre Júlio, e por isso assim eu respondo àquilo que eu achar que devo responder, ou que eu posso responder, ou que eu não saber responder, não respondo, ou que eu acho que não devo responder, não respondo. Portanto, como não vinha com expectativas, não sei se vinha. Mensagem final, a única coisa que eu tenho a dizer nesta semana de oração pelas vocações é que a cada pessoa, cada um de nós, deixe Deus agir em si.
penso que não tenho mais nada a dizer. Se nós deixarmos, se cada um de nós deixar, e seja mãe, seja pai, deixe Deus ser, deixar que Deus seja em mim, eu vou experimentar um sabor da vida e de felicidade completamente diferente. Porque essa é a experiência que eu faço em cada dia. Quando deixo que Deus seja em mim, o dia tem um sabor diferente daquilo em que eu sou eu. E pronto, e foi de facto, olha aqui uma coisa aqui, já estava trabalhando em um hospital de água há mais de 50 anos. Não sei que... Não, pois, eu também não estou a perceber. Eu mais de 50 anos não podia porque ainda não tinha nascido. E não. Enfermeira não sou, nunca trabalhei em hospitais. Bem, pessoal, pronto, olha, ficamos por aqui. Eu, de facto, sempre foi um privilégio muito grande, eu que já conheço a Irmã Zélia enquanto pároco, e enquanto pessoa amiga também, acho que posso dizer, de algum tempo esta parte, foi para mim, de facto, irmã, um grande privilégio, de facto, ter estes dedos de conversa, de ter estado esta tarde inteira a preparar um pouquinho esta entrevista que, no fundo, uma pessoa está aqui a fazer mais que um papel, está a fazer o papel do entrevistador, que devia ser só único, só que eu estou a olhar para vocês, eu estou a olhar para a pergunta que faço, eu estou a olhar para a pergunta que vem a seguir, eu estou a olhar para onde carrega-se no botãozinho para aparecer o nome, e já agora para tirar o nome. E, portanto, estas coisas todas, de facto, acabam por nos distrair daquilo que é essencial muitas vezes. Por isso, para a irmã, um obrigado grande pelo facto de ter aceitado o nosso convite. Também para si, querido amigo e querida amiga que esteve na nossa companhia durante esta hora. Não se esqueça aquilo que a irmã dizia na parte final também. Esta irmã, que é missionária reparadora do Sagrado Coração de Jesus, tem casa aqui em Travassou, no patronato Nossa Senhora das Dores, é alguém que, de facto, que nos deixa este alerta para esta semana dedicada às vocações. Para ela, a vocação passou por deixar o Pedro... Era o Pedro, não era, irmã? É. Para ela, passou pelo facto de deixar o Pedro de lado e um pouquinho sentido ele, e foi aí que, por amor, ela escolheu um amor maior, e por isso ela é o que é. Mas é também por causa destas coisas todas que hoje ela é o que é e que nos diz que seguir Jesus Cristo passa por estar atento e discernir aquilo que Ele nos diz e aquilo que Ele quer que nós façamos. Por isso, para si, se quer ser padre, ou se quer ser religiosa, ou se quer de facto casar pela igreja, ou se quer ser fiel ao seu batismo, etc. Cada um tem a sua vocação. Não deixe, nesta semana, de rezar por todos nós, e por a irmã e pela congregação, já agora em particular, e por todas as outras, e já agora por todos os padres, e já agora, e por mim. E ouçam, acho que não fica mal, até porque não somos ateus, muito pelo contrário. Eu sugeria que nós terminássemos precisamente com uma oração, a oração do Pai Nosso, a oração deste Jesus que nos convida a segui-lo. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Senhora das Dores, padroeira do patronato de Travassou, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos a todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até uma próxima conversa. Nós vamos vendo por aqui. Tchau, boa noite. Boa noite, obrigada.